certo? E hoje é dia de estarmos conferindo um pouco mais de perto os principais aspectos por detrás aí do mundo da LG XG9 e também da Tribute Stormbox Blast, dois equipamentos bastante solicitados pelos usuários mundo afora em meados de 2023 e, portanto, nesse vídeo estarei passando não apenas pelos aspectos econômicos, que inclusive quando fiz a comparação desta caixa com a Boombox 3 da JBL, deixei aqui a minha opinião de que o modelo Boombox 3 ganhou de maneira considerável da Tribute. Com a diferença financeira na casa dos R$1.000, já era mais que esperado tal resultado. Porém, aqui hoje, a diferença entre esses dois dispositivos varia ali na casa dos R$300 aproximadamente. Assim, no final das contas, qual dessas duas caixas Bluetooth estaria merecendo uma vaguinha aí no seu coração e também na sua vida? Novamente, eu sou Aldécio Assis e se esse tipo de conteúdo é relevante para você, ajeite-se aí e vamos nessa! Ok, pessoal, e sejam todos muito bem-vindos mais uma vez ao Tecnovida. Este que é um canal totalmente independente que conta sempre com o apoio de cada um de vocês. Caso você seja novo por aqui, fica sempre o convite especial a estar se inscrevendo não só aqui no canal, como também seguindo aí a nossa página do Instagram. Sem perder mais tempo, indo direto ao ponto, neste primeiro bloco estarei tentando simplificar ao máximo aqui a experiência que você tem, tanto pelo ponto de vista de construção como de desenho dessas duas caixas. Dessa forma, vou começar falando aqui que, pelo menos para mim, temos aqui duas caixas de extrema similaridade. Embora o desenho seja talvez o mais difícil de ser eleito por aqui, eu, por exemplo, não consigo francamente deixar claro aqui qual desses dois seria aquele modelo que mais nos agrada. Se considerarmos aqui o seu formato, temos aqui algo, bem tradicional nos tempos em que vivemos. Uma alça de agarre facilita bastante a vida daqueles que tentam carregar, seja a caixa da Tribute ou aqui a caixa da LG, e já deixando claro que a caixa da LG é consideravelmente mais pesada do que a caixa da Tribute, ainda assim nenhuma das duas é, no final das contas, uma caixa verdadeiramente portátil, fácil de ser carregada. Vai exigir de você um certo esforço, principalmente se a ideia for fazer por aí uma certa caminhada. Agora, levando-se em conta o material de construção e resistência, disparado me agrada mais o modelo da LG, pois, como sempre digo, este nylon ou malha, como preferir, é um tipo de material que praticamente não sofre de arranhões, enquanto o modelo da Tribute, construído aqui principalmente em plástico e metais, está muito mais susceptível a essas avarias do que a caixa da LG. Valendo destacar que os dois modelos apresentam os LEDs para aquelas pessoas que curtem esse tipo de acessório, com visíveis diferenças, os LEDs da LG aqui, principalmente nos radiadores, ou ainda aqui em sua parte traseira, que inclusive já deixei claro em outros vídeos por aqui, não me agrada tanto esse projetor, como diz a LG. A caixa da Tribute já é um tanto mais simples nesse sentido, apenas esse LED frontal, parte de trás como tem que ser, completamente lisa, apenas com seu slot emborrachado, que inclusive a caixa da LG também apresenta. Aproveite e já me diz aí nos comentários, do ponto de vista estético ou desenho, qual desses dois dispositivos seria no final aquele que mais agrada aí aos seus olhos. LG XG9 ou Tribute Stormbox. Ainda nesse aspecto de construção, vale destacar que as duas caixas apresentam certificação contra água, porém um leve pontinho aqui para a caixa da LG, que além de ter a proteção contra água, conta também com a proteção contra poeira. Pegando aqui uma carona nestes aspectos de construção, vale falar um pouquinho sobre as funcionalidades. O que reina por aqui é a conexão Bluetooth, veja bem, que na parte de trás você tem aqui um slot que nos dois equipamentos entrega uma entrada de áudio no formato P2, funcionam também como Power Bank, e uma diferença notável, a caixa da Tribute possui uma entrada direta com cabo tipo 8, enquanto, infelizmente, a caixa da LG precisa que você tenha uma fonte específica para ser aqui conectada. Tem pessoas que gostam dessa fonte, mas eu sinceramente
prefiro a conexão direta. Ainda que isso represente um certo peso maior para esta caixa, não temos aquela dor de cabeça de ter que cuidar de mais um acessório além da caixa. Por fim, se você não sabe, tanto a Tribute quanto a caixa da LG apresentam aqui em sua parte superior botões que te permitem um ganho, seja no caso da Tribute aqui principalmente em frequências graves, enquanto na XG9 temos aqui o Sound Boost, um botão que muda consideravelmente a equalização desta caixa, tornando esta a equalização que você vai querer curtir na grande maioria das vezes, acredite. Não podemos nos esquecer ainda que tanto a caixa da Tribute quanto da LG apresentam aplicativos específicos dessas empresas que aí sim vai permitir com que você tenha na palma da sua mão um controle muito maior de todas as suas funcionalidades, controle dos LEDs e principalmente equalizadores que vai te permitir estar personalizando aí o som de acordo com a forma com que os seus ouvidos mais gostam. Legal, e passado dessa parte, digamos que de perfumaria, vamos falar de um aspecto um pouquinho mais sério, levando-se em conta que temos aqui a famosa proposta de portabilidade, embora, como já dito, não seja uma missão tão simples, torna-se fundamental comentarmos aqui como é, no final das contas, a autonomia tanto do modelo Tribute como também da caixa da LG. Acredite, diferente do que acontece com a Boombox de terceira geração, temos aqui, tanto em um modelo quanto no outro, baterias bastante responsáveis. Se você considerar aí ao pé da letra, a caixa da LG vai entregar uma autonomia ainda ligeiramente melhor do que a caixa da Tribute. Ainda assim, não se desespere. Utilizando essas caixas por aproximadamente 15, 20 dias, eu diria que tanto a caixa da LG quanto da Tribute conseguem passar da marca das 6, 7 horas para a grande maioria das situações, isso levando-se em conta usuários que eu considero serem nível hard, aqueles que gostam de ouvir pancadões graves lá em cima e volumes ali na casa dos 80, 90 ou 100%. Não fiz aqui testes metódicos com cronômetros marcando essas caixas sempre em volume 100%, mas acredito eu que para a imensa maioria das situações, os dois modelos entregam autonomias dignas de serem consideradas caixas verdadeiramente portáteis. Uou, e antes de comentar com vocês aqui com relação ao áudio dessas caixas, que eu sei que a grande maioria está super interessado, eu preciso deixar claro aqui alguns aspectos que envolvem a questão econômica e de seguridade, tanto por parte da LG quanto da Tribute. Como já deve ser de conhecimento da grande maioria, a LG vende a XG9 aqui mesmo no Brasil de forma legal, seja no próprio site da LG, diversas lojas, como a própria Amazon aqui do Brasil, que eu sempre deixo aí o link na descrição para os interessados, e seja de uma forma ou de outra, isso faz com que essa caixa seja ligeiramente mais caro do que a caixa da Tribute. A LG, no final das contas, paga todos os tributos para o governo brasileiro e isso permite que você tenha 1 ano de garantia por parte desta fabricante. Por outro lado, não me pergunte como, eu não faço a menor ideia, mas a Tribute permite com que você possa ou comprar essa caixa no AliExpress diretamente da China e correndo aí um risco de 99% de chance de ser taxado aí até em 400, 500 reais, não sei. Ou se você quiser, você pode fazer como eu fiz, pois de alguma forma a Tribute consegue manter estoque dessa caixa aqui no Brasil, porém sendo vendida de forma, abre aspas, ilegal, pois essa caixa me chegou com um pouco mais de uma semana sem nota fiscal. Isso faz com que ela não tenha nenhum tipo de garantia por parte dessa fabricante caso ela venha a se danificar. Eu tenho que me virar, seja com o técnico, você vai precisar resolver todas as questões pós-compra por sua conta em risco, se o assunto for manutenção da Tribute Stormbox. Assim sendo, cabe a você estar decidindo qual desses dois equipamentos seria, no final das contas, aquele mais vantajoso, pagar um pouquinho mais caro pela LG ou cerca de 300 reais a menos está levando para sua casa a Tribute Stormbox. Se você sabe, no final das contas, como funciona esta manha, seja da Tribute ou da Transmart ou de outras fabricantes, sobre como manter estoque dessas caixas aqui no Brasil e driblar, vamos dizer assim, a alfândega brasileira, me diz aí nos comentários. Estou um tanto curioso para saber.
Agora sim, hora de falarmos do áudio, assunto bastante importante para aquelas pessoas que estão pensando se levam para casa um modelo ou outro. Se considerarmos aqui potência ou volume de sonorização, no final das contas temos basicamente aqui a mesma proposta. Ainda assim, temos aqui projetos bastante distintos se considerarmos construção interna da caixa da LG e Tribute Stormbox. Tirando dúvidas de muitos que me perguntam aí no campo dos comentários, sim, no final das contas, caixa da LG, um som de excepcional qualidade, enquanto a Tribute, que vem aqui com seus 2 alto-falantes, 2 tweeters, além dos radiadores passivos, é esperado que, principalmente em ambiente interno, possamos desfrutar um pouquinho mais da espacialidade e efeitos estereofônicos por parte da Stormbox, se comparado com aquilo que a caixa da LG nos entrega. Para além de todos esses detalhes, o que importa no final das contas é estarmos comparando aqui os principais aspectos. Assim sendo, que vença melhor, seja Tribute Stormbox ou LG XG9. Pick me up at 5 p.m. I'll be right there. Hands done, top notch. I'll be yours just for tonight. You don't hold me, but on Wednesday night we'll be creeping till 3 a.m. Just you and me. All it takes is 1, 2, 3 to love me. You the one, baby. I don't even know what he talking about no more. He been acting funny since I put him in the friend zone. All the rules are clear, I'm wishing you could hear what I'm talking about, boy. Yeah, it's all fun and games till someone falls in love. I think he's starting to feel me right now, yeah. I think he's starting to love me. You can pick me up at 5 p.m. I'll be right there, hands on top notch. I'll be yours just for tonight. You don't hold me, but on Wednesday night we'll be creeping till 3 a.m. You and me, all it takes is 1, 2, 3 to love me. You the one, baby. Yeah. That sugar sweet, you got what I need. Sipping on the potion, all that good emotion, just my kind of heat. Keep it on repeat, destined by the motion, loving this devotion. Every night, you and I on a roll. Switch it up where I'm going. Stay on the fly, listen time, know the right way to go. It's my time, taking control of my life. I want to run the red lights, I got to run this show. You always take me so high, you always make the highlights. I love the way we vibe, you're like a centerfold. See, I've been thinking a million things I want to say. Now I'm looking in your eyes, but I'm wandering to your lips. See, I'm trying to keep it cool while I'm hovering for the kiss. 'Cause I've been needing you like old-fashioned ice, sweet like daiquiri with strawberry crushed ice. Know you like a margarita
aberto. Acho que deu para notar que essas caixas brilham bastante quando o assunto é o volume ali na casa dos 70% a 80%. Mas, no final das contas, queremos saber também como reage assim em ambiente completamente aberto tanto a Tribit como também a caixa da LG. Afinal de contas, esta é uma das principais propostas que esses gadgets nos apresentam. Dessa forma, bora lá, apertem novamente seus fones e vamos conferir na real como se comportam tanto a XG9 como também a Tribit Storm, assim, em campo completamente aberto. Donde quiero con cualquiera, donde sea papi voy. Donde quiero con cualquiera, donde sea papi voy. Donde quiero con cualquiera, donde sea papi voy. Donde sea papi voy. Donde sea papi. Donde sea papi. Yeah, let's go. We just gotta go hard. I go the hardest. I bring the pain. Not what you used to. It's all part of the game. Yeah, I just gotta go hard. I just gotta go hard. Go hard. Go hard. Yeah, oh yeah, the beat's back. Adrenaline pumping through my veins. Can't relax, original. I am not the same as these cats. I sting them if they never ever mind and they beeswax. I don't ever cap, but I'm wearing like 3 hats. Never been a rat, but I know where the cheese at. You'll never get a trophy cause they all here where we at. You better believe that. When it's all said and done, I'll still be here standing. Never took a loss and it ain't something that I'm planning. I dare you to say something. My focus is A1. Every dog has his day. It's been mine since day one. This is real grinding. I'm still climbing. While you still trying, I'm still shining. It's real blinding. And I'm getting hotter too. Talking top 2, I'm not a 2. You let the pressure bother you and I do what I gotta do. Let's go hard. I just gotta go hard. Coming close to me, flow is on atomic, I'm starting fires through poetry, the hardest out. Certo, chegamos às conclusões e novamente tentarei simplificar ao máximo por aqui essa história. Em primeiro lugar, diferente do que aconteceu quando analisei aqui a Tribit versus Boombox 3, hoje não temos aqui uma caixa que ganha de forma incontestável. Dessa forma, muita atenção, começarei falando primeiro sobre a Tribit Storm, que na minha concepção é uma caixa que apresentou amplas vantagens quando falamos do ambiente interno. A sua assinatura de áudio terminou por me encantar. Realmente temos aqui graves para ninguém colocar defeito, profundidade e definição que para os meus ouvidos em ambiente semiaberto, principalmente girando ali na casa dos 70% a 80%, áudio por áudio, Tribit Stormbox, para mim, leva uma pequena vantagem. A diferença é gritante? Não! E continuando sobre áudio por áudio, se falarmos agora do ambiente externo, pelo menos para mim, a história sofreu uma reviravolta. Como essa caixa apresenta uma assinatura de áudio mais voltada para o brilhantismo dos seus agudos, é de se esperar que assim, em campo aberto, a XG9 apresente não apenas uma melhor clareza, como também um maior volume de definição. Se você tem a intenção de utilizar em campo aberto, volume sempre na casa dos 80% a 90%, leve vantagem para essa caixa XG9 áudio por áudio. Em ambiente aberto, pelo menos para mim, XG9 levemente melhor do que a caixa da Tribit. Ufa, e essa deu para cansar. Isso já nos leva a outros aspectos, como por exemplo a portabilidade, que é um pouquinho mais a favor da Tribit do que da LG. E se considerarmos a questão da autonomia, sempre muito questionada e importante aos olhos da maioria, temos aqui praticamente um empate. Embora uma caixa prometa 24 horas, a outra prometa 30. Quando falamos em termos rigorosamente práticos, eu não consegui notar grandes vantagens, seja para um lado ou para o outro. Por fim, questão de seguridade ou econômica, novamente, caixa da Tribit custa mais barato, não tão mais barato, mas ao pé da letra
custa menos dinheiro, mas você ficará sem o famoso 1 ano de garantia se a caixa estragar. Você terá que tomar conta de todo o processo de manutenção. Assim, o que temos aqui no final das contas é um emaranhado de pontos positivos para um lado ou para o outro, cabendo novamente a você decidir aqui qual desses dois equipamentos seria lá no fundo aquele que conquistou um espacinho maior no seu coração. É exatamente isso que eu gostaria de saber a partir de agora. Campo dos comentários aberto a todos vocês. Me diz aí, no final das contas, tem preferência pela senhorita Tribute Storm ou a sua caixa é a LG XG9. Lembrando que na descrição desse vídeo você encontra link para aquisição de qualquer um desses dois equipamentos e assim vou chegando novamente nos limites dessa edição. Nos vemos brevemente, uma próxima oportunidade. Aquele forte abraço a todos e tchau, tchau!